Você sabe quanto paga de impostos a cada ano? E quem paga mais, os ricos ou os pobres? A organização dos tributos no Brasil é complexa e complicada. Tem imposto federal, estadual e municipal. Tem isenção, renúncia e restituição. Entra governo e sai governo e se fala em reforma tributária que simplifique a vida do contribuinte e reduza a carga tributária. No programa de hoje, vamos falar de uma proposta que promete fazer tudo isso e ainda melhorar a vida dos mais pobres. Uma reforma tributária solidária. E quem vai detalhar essa proposta para nós é o coordenador do projeto, Floriano Saneto, presidente da Anfip. Floriano, muito obrigada pela sua vinda aqui à Agenda Econômica. E eu que agradeço a oportunidade de falar aos nossos ouvintes. Então, reforma tributária, quando a gente fala de imposto, ninguém gosta de pagar, mas todo mundo gosta e precisa dos serviços públicos. E, às vezes, esquece um pouco que uma coisa está ligada à outra. Vamos começar por um ponto básico. Do conceito de vocês, economistas, dos especialistas em tributos, o imposto no Brasil é muito alto? Paga-se imposto demais no Brasil? Pois é, esse é o primeiro ponto importante. Nós precisamos que a população entenda isso. A carga tributária no Brasil não é alta. Ela tem hoje um padrão ao redor de 32%, 32,4%, 32,6%. Ela está abaixo dos países desenvolvidos. Então, a primeira coisa é essa, a carga tributária não é alta. Tá? Nós precisamos ter a arrecadação dos tributos para que os serviços sejam entregues à população brasileira. A gente preparou uma arte onde a gente mostra isso e por isso eu lancei a pergunta, né? A gente pegou aqui o imposto na França, que é um país, né, europeu, com uma similaritude de serviços como o nosso. Eles têm saúde pública, educação pública até o nível superior, segurança, tudo isso por conta do Estado. A Alemanha, que também tem, quer dizer, França com 45% de carga tributária como percentual do PIB, a Alemanha com 37%, o Brasil com 32%, e a gente oferece mais ou menos os mesmos serviços que França e Alemanha. Não na mesma qualidade, mas o mesmo tipo de serviço. Estados Unidos com uma carga menor, mas não é tão menor assim, não são nem 10 pontos de diferença, e que não tem esses serviços, não é? Coreia do Sul, que é muito pequeno, não dá para comparar com o Brasil em termos de economia e de população, e o Chile, porque é um vizinho nosso. E hoje tem alguns serviços parecidos, mas é uma população bem menor. Como é que é esse fato da gente, no meio desses países, estar com esses 32%? Olha, isso demonstra claramente a questão básica. Nós precisamos ter carga tributária para ter serviços. O Brasil é um país muito injusto. Nós somos um país recém-democratizado, a nossa Constituição faz 30 anos. Então, nós tivemos um acréscimo de serviços sociais, de proteção social, a partir de 88, e isso foi pensado. No caso que a Anfip faz uma defesa muito clara do orçamento da Seguridade Social, é muito claro, não existia antigamente. A saúde era só para quem pagava, por exemplo. A assistência social era minimizada. Isso tudo é um pacto social educação traduzido. Também, né? Você tinha pouquíssimas escolas públicas. A educação foi universalizada. Então, tudo isso tem um custo. Ele precisa ser financiado. O que nós temos é isso, a carga tributária brasileira está abaixo dos países desenvolvidos, países capitalistas. Então, a nossa proposta, ela se insere nesta linha. Nós não vamos aumentar a carga tributária, vamos manter a carga tributária, mas vamos dividi-la melhor. Fazendo um parênteses, então, que a gente não vai entrar a detalhar isso hoje, por que será que a gente sente tão alta? Porque os serviços não são bons? Esse é outro programa, mas eu só queria que você desse uma pitadinha agora. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. A população tem razão em achar que a carga tributária é alta. Por quê? Porque no Brasil, diferentemente desses países, a carga tributária pesa muito sobre o consumo. São os impostos indiretos. Então, aqui no Brasil, chegamos a 50% do total de impostos arrecadados, como se fosse um bolo. Metade do bolo são impostos indiretos. E são eles que o cidadão sente na hora que ele compra qualquer coisa, ele está pagando essa grande parte de impostos. É o imposto que ele não vê, que ele vê mesmo o imposto de renda no salário no fim do ano, no ajuste, né? A tributação direta e a tributação indireta. Essa tributação indireta é invisível, que ele não consegue nem quantificar, ela traz isso. A pessoa tem a sensação de que está pagando muito, e isso é um problema para o Brasil, é um problema para o desenvolvimento. Hoje as pessoas, por que as pessoas vão aos Estados Unidos comprar os produtos? Porque lá a tributação sobre o consumo é menor que no Brasil. Então qual é a real necessidade
necessidade de uma reforma tributária. Qual é o ponto principal de uma reforma tributária hoje? O ponto principal de uma reforma tributária, na nossa avaliação, a gente elencou 8 premissas, mas eu nem vou falar das 8, mas o ponto principal, nós precisamos reequilibrar essa carga. Nós precisamos que o Brasil tenha um sistema tributário igual a esses países, nada diferente desses países. Lá, o que acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, na França? Nós pagamos mais impostos diretos, impostos sobre a renda e o patrimônio. E pagamos menos impostos indiretos, impostos sobre o consumo. Vamos mostrar, então, uma segunda arte, até para o telespectador entender um pouquinho melhor do que você está falando, que é exatamente essa fonte dos tributos, né? Explica que é o que você estava falando. Nos Estados Unidos, a maior parte é sobre a renda. O que é essa renda aqui? É salário? A renda são os salários, lucros, dividendos, participações acionárias. No Brasil, a gente... Você falou aí lucros e dividendos. Aqui não existe, Pois né? Nós temos uma lei aprovada em 1995, a 9.249, que isentou o pagamento de lucros e dividendos. E só tem 2 países no mundo que continuam isentando, o Brasil e a Estônia. Então, a gente se perguntar, o mundo inteiro está errado ou o Brasil está certo? Então, nós vemos ali claramente que os países desenvolvidos, capitalistas, eles pesam mais impostos sobre renda e patrimônio. A nossa proposta entende Alemanha, que 31, Chile pesa mais até do que a Alemanha, né? E do que a França, bem mais. Pois é, a gente só tem o Brasil aí como um ponto fora da curva. Então, essa é uma situação que necessariamente ela tem que ser debatida. Quando nós vemos as propostas de reforma que estão tramitando, fala-se apenas em simplificação. Quando muito, uma redução sobre o consumo, impostos de consumo. Isso não é suficiente. Fala-se muito no IVA, né? O famoso imposto sobre valor agregado. Pois é, a proposta que é a proposta do deputado Raul, ela traz isso, ela simplifica, ela unifica vários impostos de consumo. Só que é justamente isso. Você simplifica, mas não diz, ou seja, simplificar, eu tenho também que reduzir as alíquotas. Ela não pode ser um simples somatório das alíquotas que eu tenho hoje. Senão nós estaríamos falando de um IVA de 35%, de 40%, algo que seria absurdo. Mas essa é a pergunta que a gente tem que fazer e que a classe política não nos responde. A resposta para nós é muito simples. Eu preciso só baixar os tributos indiretos e aumentar os tributos diretos. Mas se você aumenta os diretos, a pessoa não vai ver mais claramente o que ela está pagando e não vai aumentar essa certa ira cidadã de que paga imposto demais? Pois é, mas acontece que na nossa proposta nós vamos atacar o problema da regressividade. O problema do imposto de renda, por exemplo. O imposto de renda não é imposto de renda do trabalho. E hoje, basicamente, quem paga imposto de renda pessoa física são os trabalhadores, os funcionários públicos, servidores públicos. Quem tem outros rendimentos não paga imposto de renda, é isento. Vamos dar uma olhada ainda nesse mapa aqui, nesse trabalho. Os Estados Unidos também cobram um tributo grande sobre o patrimônio. Quando a gente fala em tributar patrimônio no Brasil, tributo sobre herança, esse tipo de coisa, tem várias resistências. Alemanha 3%, Chile 4%, França 9%, ou seja, França e Estados Unidos tributam mais patrimônio e o Brasil 4%. Qual a importância desse tipo de tributo sobre o patrimônio? Pois é, no Brasil é engraçado, a gente se prega, né, a questão do liberalismo, né? Nós temos a legislação que possibilita cobrar de 4% a 8%, essa é uma alíquota definida pelo Senado. A maioria dos estados cobram apenas 4% sobre o imposto de herança. Então, você imagina que no Brasil, lá o imposto sobre herança é muito mais elevado, chega a níveis de 40%, 50%, 60%. Então, que raios, né, de modelo é esse que prega? Ou seja, quem está rico vai continuar rico, a sua descendência vai continuar rica, às vezes sem merecer, inclusive. Tá, então qual é o ajuste? O que você diria que é o grande problema do imposto brasileiro? Da forma de tributação brasileira? Pois é, na nossa avaliação, a gente começaria dessa forma. A palavra que nós estamos usando é deslocamento da carga tributária. Nós não vamos aumentar a carga tributária no Brasil, nós vamos apenas tirar o peso sobre o consumo e isso tem um impacto, um impacto impressionante na economia, porque hoje quem mais sofre com o imposto sobre consumo são os baixos salários, são as pessoas que recebem rendimentos de 1, de 2, de 3 salários mínimos
que quando ele paga 50% basicamente do que ele recebe de salários, ele volta sobre a forma de tributo. Nos diretos e nos indiretos. Exato, isso nos indiretos. Nos diretos é o contrário. Então nós desoneramos as altas rendas, as altíssimas rendas e oneramos as baixas rendas. Quando você fala em impostos do consumo, a gente está falando basicamente de ICMS? Estou falando de ICMS, PIS, COFINS, eu estou falando também de folha de salários, que é algo que pesa bastante também na estrutura de custo das empresas. São todos esses impostos que eles são diluídos no preço. Então você não consegue, você compra 1 quilo de feijão e não sabe que lá tem uma quantidade enorme de impostos, por exemplo. A gente viu agora nos combustíveis a taxa de impostos chega a 25%, dependendo do estado, né? Nós chegamos a ter 40% do preço final do óleo diesel é composto por impostos. Então, isso demonstra claramente isso que eu estou dizendo. É invisível, não aparece, mas é 40%. É elevado. Sim, e como é que a gente faz, então, isso aí? Você está falando que quem paga mais é quem ganha menos. Mas a gente tem uma tabela de imposto que diz que tem alíquotas menores para quem paga mais. Mas esse trabalho de vocês mostrou, e a gente preparou aqui também um outro gráfico, e eu queria que você explicasse esse gráfico direitinho para a gente, que mostra essa curva aqui da alíquota efetiva de imposto de renda. Chamou a atenção que a gente pegou aqui das pessoas que ganham a partir de 2 salários, seria uma alíquota efetiva de 0,4%, chega uma alíquota máxima de 11,8% para quem ganha cerca de 30 salários. Agora, quem ganha acima de 300 salários, isso é renda mensal, já paga só 5,10%. Explica um pouquinho como é que isso acontece, porque as nossas alíquotas reais, elas são de 7% a 7,5% a 27,5%, né? Como é que esses números viram esses aqui? E como é que quem ganha tanto paga tão menos do que quem está nesse valor aí de 30 salários, equivalente a quem ganha 10 salários mínimos. Hoje, essa curva, ela é exatamente isso. Ela é feita com dados oficiais da Receita Federal, são os dados que a Receita divulga, e ela tem o que acontece nos países desenvolvidos, os países capitalistas? Quanto mais você aumenta aqui a renda, essa curva é uma reta, ela vai seguindo, ou seja, você paga mais. Se você ganha altos salários, mesmo porque lá a diferença entre o menor e o maior não é tão grande, mas existe uma progressividade. O nosso modelo ao contrário, quando você chega ao redor de 30 e 40 salários mínimos, você desce. Então, ou seja, eu deveria subir ou pelo menos manter os 12%. Agora, a gente não tem ninguém que ganhe muito mais do que 30 salários mínimos por mês ali na carteira ou no contrato, tem? Exatamente, esse é o problema. Por que essa curva fica dessa forma? Porque os empregados, eles continuam a ter uma certa progressividade, porque é o 27,5%, com as reduções, pelo menos você mantém um pouquinho. Mas quando você entra com as pessoas que recebem outras rendas, que não as rendas do trabalho, aí eu somo as duas, essas rendas são isentas, e aí eu chego nesse resultado que é pior. Nós chegamos a ter situações que ganham acima de 320, muito mais, essa curva vai descendo. Ela chega a 2%. Então, não é justo. São 200 mil brasileiros que ganham acima de 160 salários mínimos. E essas pessoas têm essa condição especial. Como é que é feita essa condição? Ela é legal? É legal, é de lei. A Lei 9.249, de 95, dá esse tratamento diferenciado a essas pessoas de alta renda. Então, a nossa proposta, ela vai caminhar no sentido de desonerar, sim, desonerar mais ainda, que as pessoas que ganham pelo menos até 5 salários, elas não precisem sequer pagar imposto de renda. Porque hoje no Brasil, se você ganha R$ 4.600, já está pagando a alíquota máxima. Então, é um total descompasso com o tamanho das rendas que existem além dessas mais baixas. Como é que vocês propõem modificar isso aí? Isso aqui está tudo, então a gente tem essa realidade. Agora explica também como porque a gente sabe que você tem alíquotas diferenciadas para cada patamar do salário, na verdade, né? Quem ganha R$5.000, por exemplo, ele paga a alíquota de 7,5% até um valor X do salário. Agora a faixa de isenção também não é muito baixa? Hoje está em torno de 2 salários mínimos? Pois essa questão ela é uma questão que tem que ser olhada. Mas para a Anfip, o principal é a gente resolver essa questão aqui, das altíssimas rendas. Por quê? Porque nós entendemos, a nossa proposta passa por isso, eu preciso aumentar. Se eu conseguisse fazer com que esse cidadão que está aqui ganhando 320 salários pagasse 12%,
que é a média, que é o valor que a maioria das pessoas paga, as pessoas que estão no 27,5%, tem de alíquota efetiva essa faixa de 12%. Se eu conseguisse que ele pagasse 12%, eu teria 80 bilhões de reais a mais no caixa do governo. Então, para nós, é muito claro, eu preciso resolver o problema, fazer a reforma do imposto de renda à pessoa física, e até avançando um pouco mais, dá para avançar um pouquinho mais, tirar o peso sobre os salários mais baixos. Daria para liberar, sei lá, 3 salários, sim, por daria, exemplo? Tranquilamente, é possível. Nós estamos fazendo simulações que nós vamos entregá-las agora, dentro da sequência de trabalho que se iniciou há mais de um ano. No mês de agosto, nós estaremos entregando aos candidatos a presidente da República propostas concretas, com simulações efetivas, reais, de maneira de fazer isso. Nós entendemos que eu posso tranquilamente pesar mais impostos sobre a renda e o patrimônio, diminuir sobre o consumo e aí fazer o milagre da multiplicação. Porque essas pessoas que ganham salários mais baixos, elas praticamente só consomem. Se eu tirar o imposto aqui, o peso dos impostos, a economia vai girar, a economia vai melhorar. Porque elas vão consumir mais se elas pagarem mais barato. Os produtos ficarão mais baratos e nós teremos, inclusive, melhorar a competitividade da nossa indústria, que hoje está invadida por produtos estrangeiros, porque é mais barato fazer lá fora do que fazer no Brasil. Então, uma das formas de enfrentar esse problema, gerar empregos, é diminuir o imposto sobre o consumo, mas sem perder de vista que eu preciso compensar. Como é que você vai, como é que você vai fazer isso? Porque o ICMS é a grande fonte de arrecadação dos estados, né? A PIS/COFINS é uma fonte do governo federal, mas a gente tem ainda alguns impostos que são municipais, como, por exemplo, o Imposto sobre Patrimônio, ITR e IPTU são impostos municipais. Como é que você faz? Então, você pretende aumentar a arrecadação do município, mas você vai reduzir a arrecadação do estado com uma redução de ICMS? Não. Como é que você pensa nisso? Olha, a proposta concreta, ela se baseia numa publicação, ela foi lançada agora recentemente, no dia 4 de junho, publicação de 40 artigos, onde a gente olha todos os impostos. A gente não teria tempo para falar de todos eles, claro, mas, em linhas gerais, vai contemplar, sim, todas essas questões que estão sendo feitas. Nós precisamos fazer uma reforma do sistema tributário, uma reforma estrutural. E vai envolver, vamos tranquilizar os prefeitos e os governadores, há um pacto que tem que ser preservado, o pacto de 88, tem que ser repactuado, e é um dos diferenciais da nossa proposta. Como ela está sendo liderada por fiscais federais e fiscais estaduais, também com a participação em menor escala dos fiscais municipais, nós estamos buscando já um entendimento prévio para que a proposta ultrapasse essa desconfiança que os entes têm hoje, de que alguém vai ganhar e alguém vai perder. Eu me lembro que na década de 1990, ainda quando eu cobria o Ministério da Fazenda, se falava em reforma fiscal, reforma tributária, né? E a gente tinha uma verdadeira guerra quando se reunia o CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados. E desde então fala-se no novo Pacto Federativo. Vocês pensam, inclusive, em mudar esse bolo? Porque hoje a União arrecada mais, os estados um pouco menos e os municípios muito menos. E, segundo prefeitos e governadores, a despesa é o contrário. O município tem despesa maior, o estado e, por último, a União, embora a despesa da União seja do conjunto. Vocês pretendem mexer aí no chamado Pacto Federativo? Sem dúvida nenhuma, vai passar por um novo Pacto Federativo. Em 88, nós tivemos aí a Constituição Federal. O que aconteceu a partir de 88? Os estados e os municípios assumiram várias despesas, aumentou, o serviço público aumentou, e o serviço público é feito pelos estados e pelos municípios. A prestação de saúde, de segurança e educação é feita no estado e no município. Só que no modelo tributário, e isso a gente vai olhar, não houve o devido divisão, a devida divisão dos tributos. E nós vamos olhar, e por isso que a reforma tributária, a nossa proposta, ela tem que ser integral e vai olhar todo o escopo dos tributos no Brasil. Vamos falar de uma coisa que nunca saiu de moda, que é a famosa renúncia fiscal, ou subsídio, ou perdão de dívida, né? Desse aí são vários os nomes, né? Como é que acontece isso? Agora mesmo o governo está propõe retirar impostos, né, dos combustíveis para poder reduzir o custo. Isso significa renúncia fiscal. Tem gente do próprio governo gritando, ei, não dá para fazer isso, senão a gente não tem como pagar as contas, né? E vocês mostram, esses gráficos todos foram preparados a partir de dados da reforma tributária solidária, que a gente tem uma renúncia fiscal que é fantástica, né? Um total de 257 bilhões de reais por ano.
Explica o que é renúncia fiscal. Renúncia fiscal, para quem está nos ouvindo, significa, é o exemplo mais claro dessa questão do problema do impacto dos impostos serem altos no consumo. As empresas buscam escapar dessa alta tributação, isso acaba estabelecendo alguns vínculos que às vezes não são muito claros, né? Então, esse número, eu vou dizer para vocês, esse 2017 acabou de ser divulgado, aumentou a renúncia fiscal. Então, ela está hoje ao redor de quase 1/4 da receita da União, ela deixa de arrecadar. Ela simplesmente fala, não vou arrecadar. Então, você imagina que nós estamos vivendo uma grave crise fiscal e que a União simplesmente fala, não vou arrecadar mais ou menos 1/4 da minha Mas então, receita. quando a gente tem o empresariado nacional gritando que paga imposto demais, ele paga oficialmente, na prática não paga. Por que você tem tudo isso de renúncia fiscal? Pois é, agora, essa questão é justamente essa que a gente tem que olhar. Quem é o real beneficiário? Nós vamos ver que não é o pequeno empresário, tem ali um pouquinho do simples, o Simples né? Nacional é uma parcela grande, são 26%, é a maior parcela no bolo. Mas existe ali uma questão de simplificação, né, de incentivo, mas quando a gente olha e vê, na realidade a renúncia, ela tem CNPJ, ela tem endereço claro. São grandes empresas, grandes conglomerados que têm acesso a lobbies empresariais. Por exemplo, a gente tem uma grande renúncia fiscal da exportação de commodities. Então, quando a gente olha a estrutura, o que nós arrecadamos do mundo rural é muito pouco em relação ao que é gerado de riqueza aqui dentro do Brasil. Soja, algodão, milho, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso que é exportado é desonerado, não há nenhuma cobrança de impostos. Né? Mas se você falar em reonerar isso, o agronegócio é o que garante a balança comercial brasileira ser superavitária. Sim, né? Mas aí a gente tem que chegar, e é por isso que é importante que essa discussão aconteça agora, nesse ano eleitoral de 2018, porque não é uma situação, não é um problema de simples solução, é um problema de, às vezes, antecede 1988, antecede a atual Constituição, mas ele é fundamental, porque se o Brasil, se hoje tem uma unanimidade nacional, é essa, que o nosso sistema tributário nacional, ele não serve mais ao Brasil e aos brasileiros. Mas isso é unânime desde que eu saiba, desde a década de 90, isso é uma unanimidade. Então, logo foi promulgada a Constituição, já era unânime de que aquele sistema não servia. Por que não se conseguiu mudar até agora? O que é que vocês acham que vai mudar? Que pode mudar? Pois é, nós entendemos e mais ou menos sabemos que o primeiro ano do próximo presidente da República é fundamental. Essa discussão nós estamos levando aos presidenciários, estamos levando aos políticos, aos que pretendem disputar a eleição, tentando fazer o quê? Com que essas pessoas venham a público e digam claramente, vão fazer reforma tributária, vamos colocar isso como primeira reforma, nem vamos falar de previdência. Você acha que essa é a primeira reforma? É a mais reforma, ela antecede todas as reformas, porque com base nela eu vou saber o tamanho do Estado brasileiro. Qual o tamanho, qual é o pacto que nós vamos ter, qual é o tamanho. Nós temos aí, por exemplo, uma questão muito importante, a PEC dos gastos, que limitou os gastos. Hoje, se a Receita Federal conseguir ser mais efetiva, se a gente conseguir arrebentar a boca do balão, arrecadar mais, não vai adiantar nada, porque eu não posso gastar por conta da PEC dos gastos. Então, são essas situações que, nesse emaranhado de normas, a simplificação é importante, nós defendemos, mas não é suficiente. Não tem que mudar também um pouco essa estrutura de arrecadação? Você falou em Receita Federal, a gente tem o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tem, assim, bilhões de processos, né? Bilhões de reais que poderiam ser arrecadados e estão dormindo lá, alguns há 10, 15 anos, em processos lá no governo, no CARF, que não tem fim nunca. Pois é engraçado isso, né? O cidadão comum que me vê, se ele dever conta de luz, qualquer coisa, continha pequena, ele será executado, ele acaba pagando. Essas grandes empresas são grandes empresas. Elas têm patrimônio, têm nome, e ainda não se consegue cobrar. Isso eu já estou falando depois, que passa pela esfera administrativa. A esfera administrativa, o contencioso, ele existe, é constitucional, é interessante. O que precisa ser feito? Ali é transparência. A gente precisa ter um controle da sociedade sobre o que se julga no CARF. Quem você acredita que ganha com uma reforma fiscal tributária verdadeira? Quem vai ganhar é o cidadão brasileiro, que vai ter um sistema tributário de primeiro mundo. Quem vai ganhar são os empresários, porque o ambiente de negócios vai melhorar. Vai ganhar, ou seja, todo o sistema produtivo brasileiro,
eles terão a oportunidade de ter a seu dispor um modelo tributário que vai se preocupar. A nossa proposta, nós estamos falando de tributação internacional, tributação ambiental, as novas tecnologias, paraísos fiscais, tudo isso tem que ser olhado para dotar o Brasil de mecanismos para que ele possa crescer. Floriano, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Para indicar esse programa, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima Agenda Econômica. Olá, um bom dia para você. A Comissão Senado do Futuro reuniu especialistas para discutir os rumos da economia brasileira. A alta carga tributária e a dívida pública foram os principais temas. Durante encontro no Senado, os debatedores apontaram problemas no atual cenário econômico brasileiro. Conflito de todos contra todos. Quer dizer, os empresários querem recuperar a sua taxa de lucro. Para isso, eles querem reduzir os direitos trabalhistas e os salários. A classe média não aceita pagar mais impostos porque teve o seu poder de compra corroído durante o governo Dilma, que a inflação de serviços subiu mais rápido que a inflação média da economia, o que afetou basicamente a classe média. E aí, isso explica, em parte, o fenômeno das manifestações de 2013. Para este especialista, o valor ultrapassou 5 trilhões de reais em 2017, um dos motivos para a desigualdade social no país. Nós temos várias deduções da apuração do lucro, como a dedução do juros sobre capital próprio, que é uma figura também que praticamente só existe aqui no Brasil, que tem provocado essa concentração de renda brutal que tem aqui no Brasil, demonstrada pelo recente estudo da Oxfam, que mostrou que apenas 6 indivíduos no Brasil detêm o mesmo volume de riqueza que a metade da população brasileira. Ela também criticou a política monetária nacional. Precisamos rever o modelo econômico que está sendo aplicado no Brasil. O Brasil, um dos países mais ricos do planeta, é também o mais injusto. O presidente do Conselho Federal de Economia criticou a forma como os impostos são cobrados no Brasil. Qualquer cidadão que tem um rendimento de 7, 8, 10 mil reais sabe muito bem que ele vai recolher pouco mais de 20%, né, do seu rendimento para o leão, né? Evidentemente que isso não faz o menor sentido. Né? Aqueles mais ricos, que têm lucros fabulosos, são isentos de tributação, enquanto a classe média ou mesmo o trabalhador paga uma carga da ordem de 20%, 25%. Né? É essa anomalia que impede que o país possa ter um crescimento mais robusto. A pauta do plenário desta semana tem projetos voltados para educação e segurança pública. Confira na coluna da jornalista Érica Christian. Um dos destaques do plenário é o projeto que proíbe o contingenciamento de recursos da área de segurança pública. E para driblar as resistências do Palácio do Planalto, o senador Flecha Ribeiro, autor da proposta, está disposto a fazer ajustes durante a votação. O Fundo Nacional de Segurança Pública contou com um orçamento de R$1 bilhão no ano passado, mas pouco mais de 20% foram efetivamente liberados. Na área de educação, os senadores podem votar a instalação obrigatória de bibliotecas em todas as escolas do país e a inclusão da educação nutricional e alimentar nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 124 milhões de crianças e adolescentes em todo o planeta estão obesos. E estudos apontam que, no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas nessa faixa etária estarão acima do peso até o ano de 2025 em função de maus hábitos alimentares. Ainda na pauta, a exclusividade para a Justiça Eleitoral julgar ações relacionadas a partidos políticos,
a regulamentação da profissão de protesista e ortesista ortopédico e mudanças na taxa paga pelas empresas de telecomunicações ao Fundo de Fiscalização de Telecomunicações, o Fistel. Confira agora a agenda das comissões previstas para amanhã desta terça-feira. Na Comissão de Infraestrutura, prevista para as 9 horas da manhã, um dos projetos fixa a meta de pelo menos 60% na oferta de fontes renováveis de energia no ano de 2040. Às 9h30 está previsto um debate na Comissão de Direitos Humanos. O tema é desmatamento zero para garantir o futuro socioambiental e econômico do Brasil. Às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos recebe em audiência pública o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, para tratar das diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária. Às 11 horas, audiência pública na Comissão de Educação. O assunto é a formação de professores. Também às 11, outra audiência pública, dessa vez na Comissão de Agricultura, para debater o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados de Sergipe e da Bahia. Às 11h30, a reunião é na Comissão de Meio Ambiente. Na pauta, um dos projetos determina que os rótulos dos alimentos e produtos alimentares para consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos transgênicos devem trazer essa informação ao consumidor. Presos poderão ser obrigados a ressarcir o governo pelo gasto com a permanência deles nos presídios. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, seguido pela Rússia. São mais de 726 mil presos. Um preso custa, em média, R$ 1.500 por mês à administração pública, de acordo com dados do Grupo de Estudos Carcerários aplicados da Universidade de São Paulo. Isso sem falar nos casos dos presídios federais, onde esse valor pode triplicar. O projeto torna mais rígida a lei de execução penal para determinar a cada preso contribuir obrigatoriamente no pagamento das despesas durante o cumprimento da pena. Se não tiver recursos próprios, ele deverá trabalhar para arcar com os gastos. Atualmente, a lei diz que o ressarcimento ao Estado deve ser feito quando possível. O sistema carcerário no Brasil, ele está falido, né? E se você for colocar o preço que cada presidiário custa ao contribuinte, é 10 vezes mais do que o custo de um aluno do ensino médio. E há uma ociosidade. O preso fica ali 24 horas praticamente sem fazer nada. O consultor legislativo que participou da elaboração do projeto com o senador explica que a legislação existente já obriga o trabalho de presidiários, mas que na prática isso não ocorre. Cerca de 15% do trabalho. Então o Estado não está conseguindo ofertar trabalho para o preso. Porque o trabalho ele é bom para o preso e é bom para a sociedade. Os dois lados ganham, né? Porque o preso trabalhando, a cada 3 dias de trabalho, ele corta um dia de pena, é a remissão. Agora, o Estado não está conseguindo fazer isso, né? O Estado não consegue oferecer oficinas de trabalho. Nós temos presídios no Brasil superlotados, insuficientes, falta vaga. Então, é mais um problema de execução do que de legislação. Uma consulta pública disponível no portal E-Cidadania, no site do Senado, criado para estimular a participação dos cidadãos, mostra muita gente favorável à medida. É uma votação bastante expressiva, um número relevante, foram mais de 44 mil pessoas que votaram. Desses mais de 44 mil, 43 mil são favoráveis ao projeto. E comparado com outros projetos que estão no Senado, com todos os outros projetos que estão no Senado, esse é um projeto bastante aprovado, né, com um índice de aprovação de mais de 97%. Mas advogados criminalistas e estudiosos do tema se manifestam contra o projeto. É uma medida inconstitucional porque trata desigualmente os presos, ou seja, o preso que não tem recursos, o preso pobre, ele não terá as mesmas condições de cumprimento
cumprimento de pena dos outros presos que podem arcar com os custos. Não há vaga para todos os presos, ou seja, muitos presos querem poder trabalhar, mas eles não conseguem, porque não tem trabalho para todos. O especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, traz uma reportagem sobre os Bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece ou não está lembrado, eu sou a professora Kátia Brasil, do curso, a coordenação do curso de administração. Eu estou aqui do lado da professora Clarissa, que é a nossa professora assistente, e é quem vai conduzir a aula a partir de agora. Ela vai falar de direito civil com vocês. A professora Fábia teve um problema pessoal e ela teve que se ausentar do estúdio. Então, a professora Clarissa vai retomar essa última parte da aula, que é de Direito Civil, e nós vamos finalizar o conteúdo, tá certo? Mas antes de eu passar para a professora Clarissa, eu queria que a gente desse um giro de câmeras e eu queria pedir aí o pessoal da técnica que botasse São Miguel do Tapuio, para a gente dar uma olhadinha e ver como é que estão os alunos. São Miguel do Tapuio. O pessoal aí, São Miguel do Tapuio. Estão vendo? O pessoal aí tá... Oi, pessoal, tá dando tchau. Por favor, vejam outro ponto de São Miguel do Tapuio. Tá? Olha o pessoal de São Miguel assistindo a aula. Vamos ver, nós temos outro ponto de São Miguel do Tapuio 2. Podemos ver, podemos abrir. Tá. Só que tá ouvindo o teto, né, pessoal? Aí tá difícil. Tá? Vamos abrir mais câmeras para a gente dar um giro aqui, ver os alunos, como é que está nessa manhã de sábado. Tá? Saindo de um feriado. Pessoal da câmera de São Miguel do Tapuio, é só baixar mais um pouquinho. Pode botar mais câmera, por favor, abrir mais vamos passar um giro aqui com os nossos alunos. Quem mais, além de São Miguel do Tapuio, vamos ver lá. O pessoal de Boa Hora. Oi, pessoal, Boa Hora, tudo bom? Olha aqui, já estão conhecendo aqui a professora Clarissa, tá certo? Um giro, viu, professora? Boa Hora. Olha os meninos ali, tudo estudando. Vamos ver mais. Curralinhos. Pessoal, abaixa um pouquinho a câmera de Curralinhos. Isso, Boa Hora, Curralinhos, tudo bom, pessoal? Olha, São João do Arraial. E aí, pessoal, tudo bem? São João do Arraial. O que mais? Tudo bom, pessoal? Bom dia para vocês. Opa, Assunção do Piauí. Eita, Assunção do Piauí, que a gente lutou agora de manhã para poder transmitir. Sejam bem-vindos, que bom, tá? Continuando aqui o giro das câmeras. Já a gente retoma. O que mais, pessoal, que a gente pode ver? Alto Longar. Alto Longar está desfocado. Pessoal de Alto Longar, a gente não pode falar porque... Tá, vamos ajeitar a câmera. Vamos passar para outro lugar, então, enquanto o pessoal de Alto Longar ajeita. Tá, vamos ver aqui o que é que a gente consegue ver. Tá, mais um pouquinho, mais umas 3 aí, para a gente fazer um giro. Nós temos ali os meninos. Tudo bom? E aí, pessoal? Pessoal de Batalha. Como é que tá? Olha, pessoal de Fronteiras. Tudo jóia? Viu, professor? Eles gostam de aparecer. Tudo bom, Alegre? Como é que está vocês? Tô vendo ali o meu amigo. Estão tudo gritando ali em Fronteiras. Eita, meu Deus, é muita gritaria. Tá, mais um giro. Sejam bem-vindos, aproveitem. Tá? Vamos ver mais um giro aí, vamos ver. Tá vendo, professora, como é animado o negócio? Eles gostam, é bacana a gente ver o pessoal estudando, tá? Quem é aqui? Cristino Castro. Tudo bom, pessoal? Como está? Olá, Cristino Castro. Ribeiro Gonçalves, tive aí com vocês. Como está? Turma boa de Ribeiro Gonçalves. Tudo bem? Vamos lá. Opa! Ribeiro Gonçalves. Quem mais? Teresina! Opa! Aí do nosso lado, tudo bom, pessoal de Teresina? Um abraço forte. Pessoal lindo, tá? Aí a turma boa.
Ok? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora encerrar esse giro, tá bom? E a gente vai, então, botar aqui só o cronômetro para a professora se ajeitar e começar. Retomando, dizendo a vocês o seguinte, pessoal, a gente retoma uma aula importantíssima, além de direito agora pela manhã, a gente está retomando às 13 horas com estatística, com a professora Jaqueline e o professor Leonardo. Tá? Então, unidades 3 e 4 vão ser bem mastigadas, bem detalhadas, para que vocês possam estudar, tirar dúvidas, usem o chat de vocês para que não fique nenhuma dúvida, ela vai fazer essa revisão, tá bom? Para que a gente, no próximo sábado, antes da aula, antes da prova, pessoal, no próximo sábado, os professores vão fazer uma revisão para vocês, tá certo? Pela manhã, de 8 às 10, a professora Fábia, retornando com a gente, com a professora Clarissa, e de 10 às 12 a prova, e sábado de 1 às 3 da tarde, a revisão com a professora Jaqueline para a prova, e de 3 às 5 a prova de vocês, tá bom? Então, eu estou esperando vocês aqui, hoje, depois da aula, a gente vai terminar um pouquinho antes, e às 13 horas a gente retoma com estatística aplicada à administração. Tá bom? Um abraço, um bom domingo para vocês amanhã e qualquer coisa a gente está aí na plataforma. Tá bom? Um abraço. Gente, bom dia. Eu sou a professora Clarissa, eu sou professora assistente. Eu já me comunico com vocês aí do outro lado, respondendo o chat. Então, sou eu que fico dando esse suporte, respondendo as perguntas quando não dá tempo da professora responder ao vivo. Tá certo? Então, agora, nós vamos iniciar uma nova disciplina, que é a disciplina da unidade 4, a disciplina de Direito Civil. Nós vamos dar só noções, porque o direito civil é uma disciplina super extensa do direito. Então, ela aglomera vários ramos, várias disciplinas, que são direito civil 1, 2, 3 e 4. E aqui nós vamos tratar só desses, tá certo? A gente ainda tem direito civil das sucessões e o direito de família, que a gente não vai comentar nesse material, porque a finalidade realmente é só passar noções para vocês. Bem, em relação à nossa aula de Direito Civil, nós temos aqui, num primeiro momento, o conceito do que vem a ser pessoa física. Nós vamos definir tanto pessoa física como pessoa jurídica. Mas, para que a gente possa entender o que é uma pessoa física, a gente tem que falar aqui dos direitos da personalidade. Então, qual é o conceito aqui de personalidade? É um conjunto de características próprias da pessoa, reconhecida pela ordem jurídica como forma de garantir a aptidão para a aquisição de direitos e deveres. Então, quando se fala em personalidade, se fala justamente nessa aptidão. O que é que isso quer dizer? Na possibilidade de se adquirir tanto direitos como obrigações, é claro. Então, o ordenamento jurídico, ele impõe obrigações e, em contrapartida, ele também vai conceder direitos. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, esse é o artigo 1º do Código Civil. Mas ele afirma que toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, uma vez pessoa, você tem direitos adquiridos e também tem obrigações adquiridas. E a gente vai analisar, nesse primeiro momento, quando é que efetivamente é considerado pessoa tecnicamente nos termos aqui do Código Civil. Bem, a personalidade. Como é feita a aquisição da personalidade? A personalidade ela vai poder ser adquirida
com o nascimento, com vida. Então, dentro do nosso direito civil, a gente tem a expressão nascituro. O que significa nascituro? É um termo técnico. Significa exatamente aquele que há de nascer. Ou seja, é aquele embrião que está na barriga e que ainda vai nascer, que tem uma expectativa de nascer, que tem uma probabilidade de adquirir ali a personalidade. É o ser que já foi gerado ou concebido, mas ainda não nasceu, embora tenha vida intrauterina e natureza humana. Então, na apostila de vocês, vai tratar das 3 teorias que defendem aqui a personalidade, o momento em que inicia essa personalidade. Será que a personalidade ela vai iniciar a partir do nascimento? Será que essa personalidade ela já se inicia no momento da gestação, no momento da vida intrauterina? Então, é isso que o Código Civil ele vem tratando. Bem, aqui nós temos, passando no conceito de personalidade, apesar da adoção da teoria natalista ao nascituro, são garantidos os seguintes direitos. Então, o que é que significa a teoria natalista? A teoria natalista, ela significa que o nascimento é que faz com que aquele embrião que só tinha uma expectativa de vida, ele adquira direitos. Então, efetivamente, a aquisição de direitos só viria a ser concretizada a partir do nascimento com vida, tá certo? Porém, o que é que nós temos? Nós temos no direito brasileiro a garantia dessa aquisição não apenas após o nascimento. Tem direitos que são garantidos já para aquele embrião. No momento em que há uma proibição do aborto pela nossa legislação, onde o aborto ele só é possível em 2 situações isoladas, embora essa discussão venha sendo refeita pelos nossos tribunais, é um caso muito polêmico, esse caso do aborto. Então, embora isso aconteça, hoje existe sim, se o aborto é proibido, como é que a gente fala de uma não proteção daquele ser, ainda quando ele é embrião? Então, antes mesmo de nascer, antes mesmo de ter essa vida extrauterina, ele já tem esse direito garantido, tá certo? Bem, os direitos personalíssimos, tais como a vida, a honra, a imagem, etc., pode receber doação, bem como herança ou legado, testamento. Então, o que é que isso quer dizer, minha gente? Isso quer dizer que esse ser que ainda não nasceu, ele tem a possibilidade de ter, por exemplo, uma herança em favor dele, que ainda não foi, tá certo? Concedida por quê? Porque só será concedida no momento em que ele efetivamente nascer, no momento em que ele efetivamente respirar, entrar ar no pulmão daquela criança, daquele feto. Então, a partir do momento em que ele sai, é que aquele testamento que foi concedido, ou imóvel, ou então valor em dinheiro, vai poder ser transferido àquela pessoa que nasceu com vida, tá certo? Gente, eu queria pedir aqui um tempo, tá certo? Só uns 30 segundinhos. Outro detalhe aqui, outro ponto importante, gente. Pode fazer parte, essa pessoa que ainda não nasceu, que ainda está na barriga, de um processo judicial. Como é que pode fazer parte? Gente, hoje nós temos processos que garantem direitos dessa pessoa que ainda não nasceu. Por exemplo, os alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos, eles são solicitados, claro, em benefício ali daquela gestante, mas por que que surge a possibilidade de pedir alimentos para aquela gestante? Justamente porque ela carrega outra vida. Então, é aquela outra vida que justifica aquele processo judicial. Então, no caso, o genitor, vocês já devem ter conhecido, muito famosa, a pensão alimentícia, que é paga, né? Quando o pai ele não paga voluntariamente um valor para auxiliar o filho
então é solicitada essa pensão alimentícia, é solicitada judicialmente. Hoje, nós já temos também os alimentos gravídicos, então, antes mesmo do nascimento, há uma comprovação, uma certeza de que aquela criança, ela é filha daquela pessoa, já se pode solicitar a alimentação antes mesmo do nascimento. Então, existe essa possibilidade, tá certo? Continuando, além da pessoa física, nós temos a pessoa jurídica. Então, quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente fala de empresa. A gente fala do lado comercial, tá bom? E quem são essas pessoas jurídicas? Qual é o conceito? O conceito aqui colocado no material de vocês é o seguinte: a união de pessoas naturais ou de patrimônios com o objetivo de atingir determinadas finalidades, sendo reconhecida pela ordem jurídica como sujeitos de direito e obrigações. Então, é claro que uma empresa, ela adquire a personalidade e essa personalidade dela, ela é representada através de quê? Através de um nome que fica conhecido com a marca, através da estrutura, daquela localização, daquele patrimônio. O que são aqueles patrimônios? O patrimônio de uma empresa. O patrimônio de uma empresa, ele é exatamente aquilo que forma a empresa. E dependendo do tipo de empresa, o patrimônio ele pode ser diferenciado. Então, se a gente tem uma empresa automobilística, a gente, claro, vai ter máquinas capazes de fazer automóveis. Então, se nós temos aqui uma empresa que é de reprodução gráfica, a gente vai ter aquelas máquinas de xerox, máquinas de digitalização. Então, isso compõe o patrimônio da empresa, tá certo? E, claro, que dentro daquela empresa trabalham pessoas naturais, que são pessoas físicas, que vão tomar as decisões em nome da empresa, de maneira organizada, de maneira concentrada e destinada às finalidades da empresa, tá bom? Assim como o sujeito de relações jurídicas possui personalidade jurídica individual e própria, independente da personalidade das pessoas naturais que a compõem, principalmente quanto ao patrimônio. Então, o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nem sempre a finalidade de uma empresa corresponde à finalidade do seu administrador. Ou seja, o seu administrador, como pessoa física, ele tem, claro, aquele poder de administrar, mas a empresa ela pode ter uma destinação específica, uma destinação autônoma. E, consequentemente, ela pode sim ter um patrimônio autônomo. E essa questão do patrimônio, tenham atenção, é importantíssima. Por quê? Quando uma pessoa cria uma empresa, normalmente ela faz dívidas, ou seja, ela faz um empréstimo para comprar uma máquina que é muito cara, para investir. Ela faz ali um compromisso para comprar um material, justamente pensando no retorno financeiro. Ou seja, pensando no lucro que aquela empresa vai proporcionar e, a partir daquele lucro, ele vai quitar aquele empréstimo que foi realizado. Então, nessa situação, qual é a importância da divisão patrimonial? É a seguinte: quando você tem credores, ou seja, pessoas que vão poder lhe cobrar, no caso, aquela pessoa que lhe deu o empréstimo, lhe concedeu o empréstimo, futuramente ela vai querer aquele dinheiro de volta. Então, aquela dívida, ela não vai ser com a pessoa física, ela vai ser com a pessoa jurídica. E nessa hora é de extrema importância o patrimônio diferenciado, ou seja, o patrimônio da empresa vai responder pelas dívidas da empresa. E aquela dívida não vai poder atingir aos bens pessoais dos sócios, administradores. Por quê? Porque aquele patrimônio pessoal, ele é um patrimônio diferenciado. Então, não vai poder afetar aquele patrimônio, como a casa, o carro, tá certo? A casa e o carro são considerados até bens de famílias
família, no caso do carro, dependendo da destinação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, em regra, para que aquelas pessoas não tenham medo de investir e que não haja aí uma impossibilidade de criação de uma pessoa jurídica, foi feita essa separação do patrimônio, porque se toda vez aquelas dívidas pudessem recair no patrimônio pessoal, então, nesse caso, as pessoas ficariam intimidadas, não teriam mais aquela vontade de criar uma pessoa jurídica. Por quê? Porque elas sabem que, criando a pessoa jurídica, o patrimônio pessoal pode ser atingido. Contudo, e aí tenham bastante atenção, tem uma perguntinha no fórum que fala justamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica. O que é essa desconsideração da personalidade jurídica? A desconsideração é quando você efetivamente sai da cobrança das dívidas dentro do patrimônio da empresa e faz a cobrança recair sobre o patrimônio pessoal do devedor, daquele empresário. Quando é que isso vai acontecer? Somente em casos extremos, quando efetivamente aquela pessoa ela quer agir com fraude contra os credores, ou seja, quando ele quer repassar o patrimônio da empresa para o seu patrimônio pessoal e aí tentar desviar recursos justamente para não pagar os credores. Então, nessa situação, os credores, eles podem solicitar a desconsideração justamente dessa personalidade jurídica e atingir o patrimônio pessoal daquele empresário, tá certo? Quais os direitos das pessoas jurídicas? Quais os direitos que elas têm? Então, quando a gente fala em direito da personalidade, normalmente se lembra de pessoas físicas. Mas as pessoas jurídicas também têm direitos da personalidade. Mas quais são esses direitos exatamente? Elas têm aqueles direitos que se adequam à pessoa jurídica. Então, existem direitos que não se adequam, assim como obrigações que não se adequam. Por exemplo, uma pessoa jurídica ela não vai poder responder por um crime sendo encarcerada. Não tem como prender uma pessoa jurídica assim como se prende uma pessoa civil. Porém, aquela pessoa jurídica vai poder responder por um crime, por exemplo, por uma infração ambiental, tendo que pagar uma multa. E aí, nesse caso, vai ter que pagar uma multa bem superior, por exemplo, a uma multa que seria paga por uma pessoa física. Então, é dessa forma que ela vai responder pelas penalidades. Então, o que é importante que vocês saibam, que vocês fixem, é que a pessoa jurídica, ela responde e ela também tem seus direitos concedidos. Mas desde que esses direitos e essas obrigações se adequem às características daquela pessoa jurídica. Então, quais são os direitos? Nós temos o direito da personalidade. Então, a identificação, a liberdade para contratar, a boa reputação. Como identificação? Aquela pessoa ela pode ter um nome e a partir daquele nome é que ela vai ficar conhecida, que ela vai ser consagrada. Por exemplo, empresas que são reconhecidas prontamente pela sua identificação. Nós temos a Coca-Cola, por exemplo, ela é reconhecida aqui no nosso estado do Piauí. Nós temos o Paraíba, ele é prontamente reconhecido ali pelo aquele nome, pelaquela identificação. Então, a liberdade para contratar. Em relação à liberdade para contratar, é claro, a empresa ela vai poder firmar contratos, e aí todos os tipos de contrato. Um contrato de compra e venda, um contrato de trabalho com o empregado, com o funcionário que vai trabalhar ali naquela empresa, e uma boa reputação. Toda empresa tem direito a uma boa reputação. E esse direito à boa reputação, ele está anexado dentro dos direitos da personalidade. Direito à imagem, à honra ali daquela empresa. Então, ela deve zelar pela boa reputação. Por quê? Porque uma empresa que não tem uma boa reputação, ela não é vista com bons olhos pelo mercado. Então, a reputação, ela também influencia. Tá certo? Os direitos reais, ela pode ser proprietária. Então, a empresa ela tem aquele patrimônio constituído, aquela sede da empresa. Dentro da sede da empresa, nós temos
máquinas, nós temos aquele aparelhamento que é utilizado para o funcionamento da empresa, que é exatamente de propriedade da empresa. Então, a empresa pode ser proprietária. Ela pode ser usufrutuária. Gente, usufruto é um termo bem específico do direito civil e ele é específico dos direitos reais, sobre as coisas. Ou seja, a pessoa ela não tem a propriedade, ela não é dona, mas ela pode utilizar aquela propriedade, por exemplo, aquele terreno. Ela constrói a sede da empresa, ela trabalha ali, mas ela não é dona. Ela apenas usufrui daqueles rendimentos, daqueles frutos, trabalha e, em contrapartida, usufrui ali daquela produção, daquela lucratividade, tá bom? Outro direito, nós temos aqui os direitos industriais. Então, os direitos industriais são previstos na própria Constituição Federal. Os direitos obrigacionais, nós vamos falar especificamente do direito das obrigações. Então, comprar, vender, alugar, tudo são direitos obrigacionais. E os direitos sucessórios, ou seja, direitos efetivamente de adquirir bens causa mortes. O que é que significa adquirir bens através de testamento? Alguém pode deixar um patrimônio através de um testamento para determinada empresa. Então, se nós temos um grande fornecedor que admira determinado administrador, que tem uma pequena empresa, está começando ali a atuar, e lá no testamento, quando ele vai falecer, ele quer fazer uma grande doação ali para aquela empresa. Então, ele coloca no testamento várias máquinas caríssimas e destina àquela pessoa. Então, ela pode efetivamente receber ali aquela doação. Então, ela tem esse direito, tá certo? Características. A empresa, ela tem uma existência diferente dos membros. Então, os membros da empresa, eles são pessoas físicas, autônomas, e a empresa é uma pessoa jurídica autônoma, ou seja, difere ali dos seus membros. Tem um patrimônio próprio e diverso, a empresa tem o seu patrimônio, a gente já comentou, em relação à desconsideração da personalidade jurídica. O patrimônio da empresa é um, e o patrimônio do sócio, o patrimônio do administrador é outro. Um patrimônio não vai poder ser atingido pelo outro patrimônio, tá certo? A responsabilidade civil e criminal. Então, existe a responsabilidade civil das pessoas jurídicas e a responsabilidade criminal. Então, lembram quando eu falei a respeito da multa? Que a empresa ela não pode ser encarcerada, mas que efetivamente ela pode responder por um crime pagando uma multa. Então, essa é uma penalidade, uma responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Normalmente, há responsabilidade para as pessoas jurídicas muito no âmbito do direito ambiental. Então, quando elas poluem, elas efetivamente têm a obrigação de restaurar aquele meio ambiente poluído. Então, lá na legislação ambiental, existem várias penas. Entre essas penas, é exatamente essa obrigação de restaurar aquele meio ambiente, ou seja, de restabelecer ao estado anterior. A pessoa física não faz testamento? É uma pergunta aqui, tá certo, de Ribeiro Gonçalves. Bem, gente, a pessoa física, ela vai poder receber, ou seja, ela vai poder ter a possibilidade de receber um bem, mas de fazer o testamento não, porque é justamente uma limitação do direito da personalidade, que foi o que eu comentei no início. Quando a gente estuda os direitos da personalidade, todos aqueles direitos que estão previstos no Código Civil, na Constituição, todos são garantidos às pessoas físicas. As pessoas jurídicas, elas vão ter o quê? O direito que se adequa ali àquela pessoa, efetivamente, que é uma pessoa jurídica. Então, nessa situação, uma pessoa física pode fazer uma doação para a pessoa jurídica, tá certo? Mas aquela pessoa jurídica poderia fazer uma doação para uma pessoa física de que maneira? Se a
aquele patrimônio ele fosse desmembrado. Então, aquele diretor ele pudesse desmembrar ali parte do seu patrimônio e efetivamente fazer aquela doação. Então, tem aí uma certa limitação, mas na prática se torna possível, tá bom? Em relação à parte da penalidade civil e criminal, como eu já havia explicado para vocês, é essa possibilidade de cumprir a pessoa jurídica algumas penas, não todas, tá certo? Aqui, ó, a observação exatamente da pergunta que foi realizada agora, ó, prestem atenção. Ilegitimidade para certos atos, como fazer testamento. Então, veja só, a pessoa jurídica, ela, por si só, aquela união de vontade, a união patrimonial, ela não vai poder fazer o testamento como pessoa jurídica. Aquele administrador, tendo a possibilidade de desmembrar aquele patrimônio e tendo seu patrimônio pessoal, querer fazer uma doação para uma pessoa jurídica, ele vai poder. Mas a pessoa jurídica em si, por si só, ela não vai poder fazer ali aquele testamento para beneficiar uma outra pessoa jurídica ou até mesmo uma pessoa física, tá certo? Bem, em relação à pessoa jurídica, a gente tem uma divisão aqui que já foi vista por vocês com a professora Fábia. O que foi que ela explicou? Que a administração, ela é dividida entre a administração direta e a administração indireta. E aqui no direito civil a gente retoma esse conteúdo, mas a gente retoma de maneira bem mais rápida. Por quê? Porque a gente vai falar das pessoas jurídicas de direito público. Então, quais são as pessoas jurídicas de direito público? Essa parte, ela serve até para revisar justamente aquele conteúdo de administração direta e administração indireta. Vejamos, pessoas jurídicas de direito público interno são justamente a administração direta e a administração indireta. Quem é que faz parte da administração direta? Vocês lembram? Então, nós temos a União, nós temos os estados, nós temos os municípios e o Distrito Federal. E os territórios, gente, porque os territórios, nós temos alguns territórios, tá certo, aqui no nosso país, que equivaleriam basicamente a municípios. A administração indireta, quem é que compõe a administração indireta? Nós temos as autarquias e as associações. E por que, professora, que a gente só tem as autarquias e as associações aqui, as fundações públicas, se a gente estudou com a professora Fábia, que as pessoas da administração indireta são autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, tá certo? Então, são 4 pessoas, é um número maior do que está colocado aqui, porque a gente viu, vocês viram com ela o seguinte, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? E as autarquias e as fundações são pessoas jurídicas de direito público. Então, é por isso que aqui, no direito público, quando se fala em administração indireta, por estar localizado aqui dentro do direito público, a gente só está falando dessas 2 pessoas. E de direito público externo, quais são? Os estados estrangeiros e as demais pessoas regidas pelo direito internacional público, tá certo? De direito privado. Então, a gente acabou de falar as pessoas jurídicas de direito público, agora nós vamos ver as pessoas jurídicas de direito privado, e nós temos várias. A gente viu que as fundações, elas podem ser constituídas de 2 formas. Elas podem ter 2 tipos de personalidade. Personalidade jurídica de direito público e a personalidade jurídica de direito privado. Então, aqui, no direito privado, a gente também vai ter as fundações, que são constituídas por particulares, que têm essa personalidade jurídica de direito privado.
Os partidos políticos também são pessoas jurídicas de direito privado, as organizações religiosas, as associações, as sociedades, e aqui a gente tem as sociedades empresárias e a empresa individual de responsabilidade limitada. A empresa de responsabilidade limitada, ela foi criada pela Lei 12.441, que é uma lei de 2011. Então, de certa maneira, embora já tenha um certo período de tempo que essa legislação foi criada, ela é, de certa maneira, recente. E essa empresa de responsabilidade limitada, ela veio justamente para fazer a quebra patrimonial da responsabilidade, para permitir que a pessoa criasse uma empresa sem a necessidade de ter uma quantidade grande de administradores e não ter aquele patrimônio pessoal atingido, tá certo? Então, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Dentre as espécies, elas têm uma diferença. Que diferença é essa? Qual é a principal diferença entre essas duas pessoas? Primeira diferença: os bens das pessoas de direito público são impenhoráveis e imprescritíveis. Professor, e o que é que significa dizer que esses bens são impenhoráveis e imprescritíveis? O que é que significa penhorar um bem? Bem, penhorar um bem significa vender aquele bem, tá certo? E aí você penhora aquele bem quando você vende aquele patrimônio para receber um dinheiro e saldar uma dívida. Dentro da administração pública isso não é possível, porque todas as dívidas da administração pública são pagas pela ordem de precatório. Então, o poder público ele faz uma fila dos devedores e toda vez que sai um recurso destinado para aquela finalidade, ele paga dentro daquela fila. Essa fila de pagamento é justamente essa ordem de precatórios, tá certo? E imprescritíveis. O que é que significa dizer que uma coisa não prescreve? Ela não pode ser adquirida por uso capião. É uma grande diferença para os bens de direito privado. Por exemplo, se você tem uma casa, você deixa aquela casa ali abandonada. Se você tem um terreno, você deixa aquele terreno ali abandonado. A pessoa ocupa durante longos anos, sem que você se manifeste, sem que você se oponha, sem que você sequer saiba, porque você não está cuidando daquele seu patrimônio, aquela pessoa vai poder, tem a possibilidade de adquirir aquele bem por uso capião. Já patrimônio público, isso não é possível, isso não acontece com patrimônio público, é por isso que são bens imprescritíveis. Existe a impossibilidade de se adquirir esses bens através do uso capião, tá bom? E aqui tem uma observação: embora os dominicais possam ser alienados, o que é que isso significa? Que o poder público ele tem 3 espécies de bens. Entre esses bens, eles têm os bens dominicais. São bens que a administração pública não está utilizando. Por exemplo, na sua cidade pode ter um terreno. É um terreno que não tem nenhuma utilização. Até um terreno baldio. E aí, alguém pergunta, de quem é esse terreno? Outra pessoa diz, da prefeitura. E a prefeitura não faz nada, tá certo? Não utiliza aquele terreno. Então, aquele terreno que não tem nenhuma destinação, e quando ele não tem uma destinação, juridicamente a gente fala que ele não tem nenhuma afetação, ele vai poder ser vendido, ele vai poder ser alienado. É por isso que, quando um determinado bem do poder público, ele não tem nenhuma destinação específica, é necessário fazer a desafetação, ou seja, retirar ali aquela propriedade ali de patrimônio público para que possa repassar para uma outra pessoa e adquirir ali uma receita, tá ok? Uma receita para o poder público, para a administração pública gerenciar da melhor forma, como vocês viram, as receitas originárias e as receitas derivadas. Os bens privados, eles são disponíveis. Então, ao contrário dos públicos, eles estão sujeitos à penhora. Então, eles são penhoráveis e estão sujeitos a uso capião, portanto, são prescritíveis, tá bom? Vocês entenderam essa
diferença. Se não entenderam, pode mandar aqui as perguntas, vocês estão participando pouco. Agora nós vamos passar para uma nova etapa do direito civil, que é o direito das obrigações. Então, a gente passou pela parte do conceito geral e agora nós vamos iniciar a parte do direito das obrigações. O que é uma obrigação? A obrigação é um vínculo jurídico que confere ao credor, sujeito ativo, o direito de exigir do devedor, que é o sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação. Então, minha gente, vejam só. Sujeito ativo é o credor, aquele que cobra. Uma dica, o credor, ele cobra, começa com C, tá certo? E o sujeito passivo é aquele que paga. Então, quem deve, paga. Passivo começa com P, tá certo? Então, eu estou dando essa dica para vocês não confundirem sujeito ativo e sujeito passivo. Então, a obrigação, ela vai gerar um vínculo. Por exemplo, eu compro um carro. Então, nessa situação, se eu compro um carro em uma empresa, eu vou ser sujeita passiva, porque eu vou ter que pagar aquele carro. Em contrapartida, aquela empresa que está me vendendo o carro, ela é um sujeito ativo, vai ter o direito de me cobrar o valor, tá ok? Então, é exatamente isso, obrigação. O conceito de obrigação em termos simples. Direito das obrigações, responsabilidade. Eu fiz um questionamento, se eu não me engano, no material de vocês. Esperem só um pouquinho que eu passei demais os slides. Responsabilidade. A diferença entre responsabilidade e obrigação. Então, se existe obrigação sem responsabilidade e responsabilidade sem obrigação. Vocês lembram dessa questão na atividade? Vocês responderam essa questão? Então, aqui em relação à responsabilidade, nós temos o seguinte. Quando é que nasce a responsabilidade? Ela nasce após a obrigação. Se você tem uma obrigação de pagar alguém e você não paga, nasce a responsabilidade. E o que é essa responsabilidade? É justamente a possibilidade que o credor, aquele que vai ter o direito de cobrar, tem de exigir do devedor o pagamento. Então, se aquela pessoa não presta de maneira voluntária a obrigação que ela se comprometeu, vai poder haver essa cobrança jurídica. E esse retorno, essa cobrança é justamente a responsabilidade, tá certo? É a autorização dada pela lei ao credor que não foi satisfeito de acionar o devedor alcançando o seu patrimônio que responderá pela obrigação. Então, ele tem essa possibilidade de alcançar aquele devedor, de acionar aquele devedor judicialmente. Somente se configura quando a prestação pactuada não é adimplida pelo devedor. Se aquela obrigação, se aquela dívida ela é honrada, ela é paga no tempo correto, não há por que se cobrar aquele devedor. Agora, se ela não foi honrada, se ela não foi adimplida, então é garantida àquela pessoa que ela faça aquela cobrança. Se você faz a compra de determinado imóvel, e aí você paga pelo imóvel, mas aquele imóvel, ele não é colocado ali em seu nome, não é repassado para o seu patrimônio pessoal, porque aquele proprietário, aquela pessoa que lhe vendeu o imóvel está colocando algum tipo de empecilho, você pode solicitar aquela transferência judicialmente, porque você já cumpriu com a sua parte na obrigação, que foi efetivamente pagar o valor que ele estava solicitando por aquele imóvel. Da mesma forma, todas as outras relações contratuais, você pode exigir da outra parte o cumprimento da obrigação. E é se exigir da outra parte o cumprimento da obrigação, que é aquele pacto travado entre as duas pessoas, é a responsabilidade. Existe a obrigação sem responsabilidade, então em algum momento a pessoa ela pode efetivamente ter uma obrigação e aquela obrigação não gerar uma responsabilidade,
a gente fala aqui em uma obrigação chamada de obrigação natural, que é um termo técnico dado pelo direito. E essa obrigação natural é justamente uma obrigação sem responsabilidade. Imaginem 2 pessoas jogando e elas nesse jogo apostam dinheiro. Uma vez pago aquele dinheiro, mesmo o jogo sendo uma prática ilícita, aquele dinheiro ele não pode ser exigido de volta. E também o contrário, se a pessoa aposta ali, faz um jogo e efetivamente ganha, e o perdedor diz, não, eu estava só lhe enganando, eu não tinha dinheiro para lhe pagar, então judicialmente aquela pessoa também não vai poder exigir aquele valor do jogo, tá certo? Da mesma forma, nós temos outro exemplo aqui de obrigação sem responsabilidade, que é a dívida prescrita. Então, se você tem uma dívida com alguém, ou se uma pessoa tem uma dívida com você, cobre logo aquela dívida. Por quê? Porque o direito, ele tem um determinado período de tempo para garantir essa exigibilidade da dívida. Depois de passado aquele certo período de tempo, a pessoa não tem mais a possibilidade de exigir aquela dívida, porque a dívida prescreve. Uma vez prescrita, existe a dívida, mas não existe a responsabilidade de pagar. A responsabilidade é a possibilidade de exigir judicialmente aquele valor. Direito das obrigações. Existe responsabilidade sem obrigação? Então, aqui é justamente o contrário, gente. E nessa situação, nós temos o exemplo do fiador. Quem é o fiador? A pessoa vai alugar um determinado imóvel. Só que, como garantia para o aluguel daquele imóvel, o locador, o dono da propriedade, ele pede do locatário exatamente que ele, efetivamente, apresente um fiador. O fiador é aquela pessoa que vai pagar o aluguel caso você não pague. Então, é possível se cobrar do fiador caso aquela pessoa que alugou a casa, o apartamento, não pague ali aquela mensalidade, o aluguel. Então, nessa situação, a pessoa do fiador, o que é que ela tem? Ela tem uma responsabilidade. Por quê? Porque o proprietário ele vai poder exigir o pagamento tanto do inquilino, que está lá no apartamento, como do fiador, que é aquela pessoa que está garantindo ali que aquele que alugou vai pagar. Então, o fiador, ele tem uma obrigação. Ele tem uma responsabilidade, quer dizer, mas ele não tem a obrigação. Então, ele só assumiu o ônus. Ele não está morando no apartamento. Ele não está usufruindo, mas ele tem ali a responsabilidade de responder caso o inquilino não pague, tá certo? O direito das obrigações, ele tem uma subdivisão. Então, nós temos 3 tipos de obrigações, 3 grandes tipos de obrigações. Nós temos as obrigações de dar, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Então, são esses tipos que estão aqui no esquema para vocês do slide. A obrigação de dar, ela se subdivide em obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. As obrigações de fazer, elas se subdividem em a obrigação de fazer fungível e infungível. E as obrigações de não fazer, que uma boa compreensão da obrigação de fazer gera exatamente a compreensão do contrário, que é a obrigação de não fazer. Qual é o objeto dessas obrigações? Então, primeiro nós vamos estudar qual é essa prestação da obrigação. A prestação, o objeto da obrigação, ele pode ser imediato ou um objeto imediato. O que é o objeto imediato? Só lembrando que o objeto imediato é aquele que está mais próximo, tá bom? A conduta humana de dar, fazer ou não fazer. Dar a chave do imóvel ao novo proprietário. Então, quando você faz ali a aquisição de um imóvel, uma casa, um apartamento, aquela passagem da chave, ela é aquele objeto imediato. Qual é o objeto imediato? É a própria prestação. E o que é a prestação? É o que é dado. A chave que simboliza ali a entrega do imóvel.
A prestação, para ser considerada válida, deve ser lícita, possível e determinada. Então, o que é que isso significa? 3 características importantes. Lícita, deve estar de acordo com a legislação. Então, você não pode obrigar uma outra pessoa a cumprir determinada prestação que seja ilícita, ou seja, que não esteja de acordo com a lei. Por exemplo, uma obrigação que humilhe determinada pessoa, que coloque aquela pessoa em uma situação vexatória. Isso a legislação, ela proíbe, tá certo? Também, a obrigação, ela deve ser possível. Então, o que é que isso significa? A possibilidade da obrigação. Você não pode vender um pedaço do céu, porque isso é impossível. Você não vai poder vender aquele patrimônio que você não tem. Então, não existe essa possibilidade. E ela deve ser, pelo menos, determinável. Então, quando a gente estudar a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta, a gente vai ver essa determinação da obrigação. Se a pessoa se compromete a dar uma colheita futura, uma colheita de arroz, de feijão, então aquela obrigação ela tem que ser determinável, ou seja, você vai poder aferir ali ao final quanto é que vai dar efetivamente ali aquela colheita, tá certo? Não pode ser algo que não possa ser determinado, que não possa ser palpável, que seja dado a acaso. Então, a determinabilidade da prestação, a prestação para ser realizada deve conter elementos mínimos de identificação e individualização. Então, quais são esses elementos mínimos de identificação? Se você vai vender um carro, você não pode dizer só um carro qualquer. Não, tem a marca do carro, o ano do carro, o modelo do carro. Então, isso determina a obrigação, tá ok? Classificação das obrigações. Então, lembram que as obrigações elas podem ser classificadas em 3 grandes grupos: obrigações de dar, obrigação de fazer e obrigações de não fazer. Então, a primeira classificação aqui, nós vamos estudar as obrigações de dar. E nós temos a primeira subclassificação da obrigação de dar, porque são 2. Obrigação de dar se subclassifica em outras 2. Obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. Então, a primeira é a obrigação de dar coisa certa. Nessa modalidade de obrigação, o devedor se obriga a dar, entregar ou restituir coisa específica, certa e determinada, não estando o credor obrigado a receber outra coisa, senão aquela descrita no título da obrigação. Então, vamos supor que a pessoa efetivamente colocou um carro para vender na OLX, tá certo? E ela colocou aquele carro para vender na OLX, era um Corolla, ano 2017. Aí o comprador chegou, um pretendente a comprador chegou, olhou o carro, gostou e disse: eu quero comprar esse carro. Aí, tudo bem, pois você me paga metade da quantia agora e amanhã, quando você vier receber o carro, você paga o restante, tá certo? Combinado? Tudo bem, ele aceitou esse critério estipulado pelo comprador. No outro dia, quando ele foi receber o carro, ele chegou lá e o vendedor tinha saído no carro, bateu o carro. Aí ele disse: rapaz, infelizmente eu bati o Corolla, mas eu tenho aqui uma Hilux, que é até mais cara do que o Corolla. Então, como você já me pagou a metade, você paga a outra metade, tá certo? E aí você vai receber essa Hilux pelo mesmo valor que você ia me comprar o Corolla. O credor, no caso, porque ele tem o direito de receber aquele bem que ele já pagou, ele efetivamente vai ter o poder de escolha, ou seja, ele vai ter a obrigação de receber a Hilux, ou ele vai poder botar o pé na parede e dizer: não, só quero receber se for o Corolla, tá certo? Então, nessa situação, a legislação ela traz a explicação. Ela diz que o credor é obrigado a receber outra coisa, senão aquela descrita no título da obrigação, ou seja, mesmo que a coisa oferecida seja algo de maior valor, não existe a obrigação de receber aquela coisa. Por quê? Porque ele contratou o Corolla. Então,
mesmo a Hilux valendo mais, ele efetivamente, se não quiser, não gosta, não quer um carro alto, queria um carro baixo, queria um carro nesse estilo, bateu, ele tem que restituir aquele valor pago ali no início, tá certo? Vou pedir agora só um minutinho aqui, um tempo, tá bom? Pra vocês. E já eu volto, só para beber uma aguinha. Só voltando, gente, a obrigação de dar a coisa certa, então, é quando você especifica aquilo que está sendo repassado. E isso vai ficar bem mais claro quando a gente estudar agora a obrigação de dar coisa incerta. Então, o que significa a obrigação de dar coisa incerta? Entende-se por obrigação de dar coisa incerta aquela cuja prestação consiste na entrega de coisa especificada apenas pelo gênero e pela quantidade. São também chamadas de obrigações genéricas. Então, o que são essas obrigações genéricas? São obrigações que, efetivamente, não têm uma delimitação exata daquilo que você vai estar dando. Ou seja, não tem aquela certeza. Se tem a certeza do que vai receber, mas ainda tem a incerteza ali daquilo que vai ser prestado. Então, como é que você delimita algo pelo gênero e pela quantidade? 5 sacas de café, 10 sacas de arroz. Café é gênero, quantidade vocês já sabem, é um número. Então, isso é uma obrigação de dar coisa certa. Quando o comprador for lá, ele vai escolher qual é o tipo de arroz que ele quer, qual é o tipo de feijão, qual é o tipo de café. Então, quando ele faz essa escolha, ele está determinando. Quando ele separa as 5 sacas dele, aquela obrigação, ela deixa de ser uma obrigação incerta e passa a ser uma obrigação determinada, certa. No direito, a gente coloca essa certeza, essa determinação com um nome específico, trata com um nome específico. Significa concentração da obrigação. É quando você tem uma vasta possibilidade de escolha, mas você escolhe aquelas 3. Por exemplo, a pessoa vai comprar 3 bezerros, mas na fazenda tem vários. Então, quando ele vai lá na fazenda que ele escolhe os 3 que ele quer, ele faz exatamente aquela concentração da obrigação, tá bom? A obrigação de dar dinheiro. Então, aqui a gente tem a obrigação de dar dinheiro, que é uma obrigação pecuniária. Importa na entrega de uma quantia em dinheiro que o devedor repassa ao credor. Então, essa obrigação de dar um dinheiro é a obrigação bem mais simples. E até a contrapartida. Enquanto uma pessoa tem a obrigação de dar, por exemplo, o vendedor ele tem a obrigação de me entregar um carro, eu tenho a obrigação de pagar, que é exatamente de dar o dinheiro pela contraprestação que eu estou recebendo, que é o carro. A obrigação de fazer. A obrigação de fazer aqui é uma obrigação que interessa ao credor. Então, aqui interessa ao credor a própria atividade do devedor, que aqui significa que o devedor ele faça algo. Então, quando se tem a obrigação de fazer, nós temos 2 subespécies. Eu vou passar logo para elas para melhor explicar para vocês. Nós temos a obrigação de fazer fungível e a obrigação de fazer infungível. O que é a obrigação de fazer fungível? É aquela obrigação que pode ser feita por qualquer um. Por exemplo, pintar uma parede. Qualquer pessoa pode pintar uma parede. Agora, pintar um quadro é infungível. Por quê? Porque se você quer um quadro de determinada pessoa, de determinado artista, então só aquele pintor vai poder cumprir com essa obrigação. Se você quer um show, aquela obrigação de fazer um show, ela é, em regra, uma obrigação infungível, porque são diferentes. Você vai querer um show do Roberto Carlos, se você vai querer um show do Lulu Santos, então são gostos diferentes. Quando você faz a opção por um, então aquela pessoa tem aquelas suas características pessoais que não pode ser substituído por outro. Tá certo? Então, essa é a obrigação de fazer infungível, dar aquele show. Agora, as obrigações de fazer fungíveis são as que podem ser facilmente substituídas. Se você precisar de um pintor para pintar o muro da sua casa, você facilmente vai poder trocar aquele pintor e chamar uma outra pessoa, caso ele falte. Se atrase demais, você pode substituir aquela pessoa. E
Eu vou deixar a parte dos contratos para o início da nossa próxima aula, tá certo? No próximo sábado, a professora Fábia vai continuar para concluir, tá faltando bem pouquinho conteúdo, tá ok? Agora a gente vai concluir a aula, tá faltando pouco tempo. À tarde, só lembrando que vocês vão ter aula de estatística, vai iniciar 1 hora, então só é 1 horinha de intervalo para que vocês possam se alimentar e voltar firmes e fortes para continuar assistindo a aula, tá certo, do sábado, tá bom? Queria abrir os polos para saber se ainda tem alguém aqui me assistindo. Tem como abrir agora? Muito bem, cabeceiras. Firme e forte aí. Valeu, gente. Valeu, gente. Sim, coisa boa. Obrigada. Quem mais? Curralinhos aí. Firme e forte, gente. Tudo bem? Tranquilo. Capitão de Campos. Muito bem, gente. Aí assistindo a aula firme e forte. Pois, gente, tá tranquilo. Já é meio-dia, tá bom? Um abraço aí pra vocês. Boa aula à tarde. Um bom domingo. E até o próximo sábado.